Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir brevemente quais são os pontos que nós devemos levar em consideração na hora de confinar os bovinos de corte aqui no Brasil. É claro que o Brasil é um país de dimensão continental, então cada macro-região, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, vai ter uma estratégia que é peculiar e característica dessa região. Eu vou usar aqui como um método para nós discutirmos as regiões Sudeste e Centro-Oeste, que tem regimes de chuvas parecidos e temperatura também semelhantes e que representam boa parte do fornecimento dessa matéria-prima, que no caso é a carne, para o mercado brasileiro. Bora lá então para a gente poder discutir quais são as estratégias que devemos usar ao pensar em confinar os bovinos de corte aqui no Brasil. Vamos lá pessoal, vamos discutir aqui rapidamente quais são as estratégias, qual é o racional da implantação da época do confinamento aqui no Brasil. Vou usar como exemplo aqui novamente a região Sudeste e Centro-Oeste, pelo fato delas serem duas regiões muito importantes aí no fornecimento da matéria-prima, no caso a carne bovina, para o mercado brasileiro. A definição da época do confinamento tem tudo a ver com dois pontos principais. Primeiro, o mercado, a formação do preço da arroba. Normalmente nós vamos estabelecer a venda dos animais ao final do período de confinamento, coincidindo com a época de maior preço da arroba. E vamos entender por que isso acontece. Para nós visualizarmos isso, é importante nós voltarmos de novo na questão do regime de chuvas e temperatura das regiões onde esses animais vão ser criados e principalmente o que acontece, por que isso acontece com o gado brasileiro no sentido de essa questão cíclica do preço da formação do preço da arroba. Bom, nós já vimos que basicamente 85% do gado nacional é criado em regime extensivo, ou seja, a pasto, e como os pastos no Brasil, a maior parte deles não são bem manejados, o que acontece? Nós observamos aqui que essa linha azul corresponde ao período de chuvas e a linha em vermelho a temperatura. Vamos usar esse gráfico aqui para representar as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, que tem épocas bem definidas e que representam bem, que são assim, bastante representativas com relação ao fornecimento de carne para o mercado brasileiro. O que nós observamos aqui? Entre os meses de maio e outubro é o período da seca. Então, nessa época, o gado que está a pasto e não tem suplementação, o que se observa? Todo o peso que é ganho aqui na época das águas, esse peso é perdido na época da seca. Então, como boa parte do plantel está criado a pasto, o que ocorre? Nessa época do ano aqui, na entrada da seca, qual que é a estratégia de boa parte dos pecuaristas? Uma vez que vai entrar seca e ele sabe que o gado vai perder peso e muitas vezes não tem como manejar esses animais para que isso não aconteça, aqui ocorre geralmente um aumento da oferta de boi gordo. E o que ocorre? Toda vez que você aumenta a oferta e a demanda continua relativamente constante, há uma queda de preço. Então, historicamente, no início da seca, há uma redução, mesmo que seja marginal, no preço da arroba do boi gordo, pelo excesso de oferta. E aí o que acontece? Passado esse período, quem manteve o gado a pasto e não vendeu, esses animais vão perder peso. Então o que vai acontecer aqui no início do período das águas, basicamente entre outubro e novembro? Aqui não haverá uma quantidade razoável de boi gordo a ser ofertada, principalmente aqui, porque boa parte dos animais das pastagens vão estar magros. E aí, o que vai acontecer? Há uma diminuição da oferta e uma certa elevação da procura, porque coincide também, inclusive, com as festas de final de ano, onde há uma demanda maior por carne. A maior demanda, uma elevação da demanda com uma redução da oferta, isso leva a uma elevação do preço da arroba. Então isso explica em parte por que no final do ano o preço da arroba do boi gordo tende a se elevar. Sabendo disso, qual que é a estratégia? Bom, se nós temos um período de seca em que os animais tendem a perder peso, se estiverem a pasto, e nós sabendo que nessa época do ano há uma elevação do preço da arroba do boi gordo, uma estratégia interessante é colocar essa época de confinamento no período da seca, para vender os animais basicamente aqui nos meses de outubro e novembro.
Então normalmente os confinamentos começam nos meses de junho ou julho e vão até outubro, novembro, exatamente para quê? Para suprir essa necessidade de suplementação aqui na época da seca e ao mesmo tempo, quando for vender os animais, aproveitar essa época de maior preço da arroba do boi gordo. Então você consegue resolver dois problemas da fazenda. Primeiro, essa estratégia de suplementar os animais numa época em que o pasto está ruim, ou seja, no confinamento toda a alimentação vai ser dada no coxo de forma balanceada e muitas vezes com alto nível de concentrado, você tem um elevado ganho de peso, ao mesmo tempo que nós vamos programar para vender esses animais numa época que a remuneração ao produtor será mais elevada. Ok? Valeu pessoal, até a próxima!